Olá pessoal, olá irmãos, a paz do Senhor a todos. Sou Augusto Marques, faço parte da liderança ali do presbitério da Igreja Jardim Botânico em Porto Alegre. E essa live ela acontece em função também de um problema técnico que a gente teve no domingo. Infelizmente nosso computador, o qual a gente grava as lives, ele não estava funcionando e infelizmente não foi possível a gente gravar a live de domingo, né, em função desses problemas técnicos. E também em função da nossa produção de conteúdo também. Achamos pertinente, portanto, que a gente pudesse de alguma forma fazer a live, colocá-la no ar, ter um conteúdo também nesse dia. Infelizmente, é tudo ruim assim a gente achar o dia certo, né? Se fosse segunda ou terça, estaria tanto próximo do domingo que foi a pregação. Se fosse na sexta, já estaria muito longe também. E aí, quarta e quinta, a gente tem os PGs, tem muitos irmãos que nesse momento já estão reunidos no PG e também não vai ser possível que eles assistam. A live vai ficar gravada e muito mais assim com o intuito de realmente não se perder de alguma forma o registro online da nossa pregação, da nossa série de João, qual estamos expondo ali no Jardim Botânico. Provavelmente foi minha última pregação no sentido de estarmos no final da nossa série de João. Fizemos toda a exposição do livro, já estamos indo para o final. Esse domingo agora vai ser um domingo muito especial, onde a gente vai ouvir sobre a crucificação de Jesus Cristo. Um dos pontos altos do livro, né? Realmente a morte do nosso Senhor na cruz. Isso será pregado pelo nosso pastor Rodrigo. Nesse momento, o que me compete aqui, que foi o que eu preguei no domingo, é falar sobre Jesus perante Pilatos. Então eu quero convidar você que está na sua casa, você que está assistindo essa live agora, que de alguma forma tem interesse. Esse vídeo depois eu vou tentar colocar também no nosso canal no YouTube para que não se perca esse material e a gente tenha uma continuidade de tudo que foi falado até então. Né? Não fique ali um trecho da nossa série não exposta também no YouTube, isso posteriormente. Livro de João, capítulo 18. Deixa eu pegar aqui o verso 28. Aqui. Separando aqui a palavra. João 18, 28. Se tiver sua Bíblia, quiser acompanhar, se não só me ouvir, a palavra de Deus diz: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Depois, somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levam-no daqui e julguem conforme a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, significando qual tipo de morte que Jesus estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou-lhe Jesus e perguntou: Você é rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos então respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. Que foi que você fez? E Jesus então responde a Pilatos: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então perguntou: Então você é rei? E Jesus respondeu a Pilatos: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então pergunta a Jesus: O que é a verdade? Então, seguindo o texto, depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?
Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura e chegaram-lhe a ele e diziam: salve, rei dos judeu, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento para vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os judeus gritaram: crucifique-o, crucifique-o. E Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para crucificá-lo? Então Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico quer dizer Gabatá, e era a preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, gritavam: fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Esse é o texto base da nossa pregação do domingo passado, e é sobre ele que eu gostaria, nesse momento, então, de comentar com vocês. E já de cara me chama muito a atenção que esses sacerdotes, esses homens, o qual levaram Jesus Cristo já na madrugada ali, eles estavam muito preocupados com a contaminação cerimonial. Eles não estavam preocupados com a contaminação moral. Eles levaram Jesus Cristo e entregaram na porta do pretório. Chamaram Pilatos e deram a Cristo ali para ser julgado por ele. Nota-se também que de alguma forma até fazia sentido, porque os romanos eles eram muito imorais. Pilatos mesmo era um líder muito corrupto. Mas também a gente percebe que na passagem, já no início dela, que eles atrasaram a ceia, muito possivelmente em função de tudo que estava acontecendo, desde a audição com Jesus Cristo, com Caifás, no templo, até levar realmente Jesus até Pilatos. Tudo isso demandou muito tempo, estava um alvoroço muito grande, provavelmente eles atrasaram a ceia. E essa não contaminação que a gente lê no início do texto, possivelmente seja nesse sentido. Eles não haviam ceado na quinta-feira à noite em função de tudo que estava ocorrendo ali, de todo aquele rebuliço, para usar uma palavra bem pentecostal, todo aquele rebuliço que estava acontecendo ali, atrasou a ceia deles, eles não queriam se contaminar, não queriam entrar ali no pretório, e por isso entregaram Jesus já aos portões para que Pilatos desse sequência a esse julgamento, a essa acusação. E ele fala: que acusação vocês apresentam contra esse homem? E o ódio que eles tinham por Jesus Cristo era tremendo, era muito grande. E possivelmente eles dissessem assim, a resposta deles para Pilatos fosse essa: se esse homem não fosse um malfeitor, não entregaríamos a você. Ou seja, governador, o senhor preste atenção aqui. A gente está entregando esse homem aqui é porque é uma coisa muito séria. Todos os assuntos referentes à lei a gente leva para a Suprema Corte de Israel. Mas nesse caso aqui, o negócio é mais sério. Por isso que a gente está trazendo aqui. Então confie no nosso julgamento, confie no nosso parecer, Pilatos. O que a gente está fazendo aqui é muito sério. Então, a gente percebe que eles tinham a consciência
de que não podiam matar Jesus Cristo. O povo judeu ali, a liderança, os sacerdotes não podiam matar Jesus Cristo. A morte era uma prerrogativa dos romanos. Eles não poderiam fazer isso. Na passagem que eu também preguei lá na igreja a respeito da mulher adúltera, a gente observa isso. Eles tentando ali de alguma forma pegar Jesus Cristo, trazem aquela mulher e perguntam a ele: o que a gente faz? Porque segundo a lei de Moisés, nós devemos matar ela. Nós devemos matar ela? Porque se Jesus tivesse dito que sim, Jesus poderia ser acusado pelo governo romano como um homicida, como alguém que está pegando essa autoridade para si de poder matar alguém. No entanto, se Jesus dissesse não podemos matar, ele iria contra a lei de Moisés e, portanto, ia ser acusado pelo Sinédrio também. Naquele momento ali, Jesus é posto numa situação muito difícil a ser respondida. Mas o que cabe a esse gancho para nós lembrarmos é a mesma situação. Os judeus não tinham a prerrogativa de matar alguém. Percebam que Pilatos fala: julguem conforme a lei de vocês, então. E eles respondem, e ali de cara já dão uma sentença sobre o caso de Jesus Cristo. Eles dizem: nós não temos direito de matar ninguém. Nós não temos direito de matar ninguém. Ou seja, eles já estavam dizendo que Jesus Cristo deveria, na situação dele, morrer. Quando nós olhamos para o verso 32, lemos: isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse, significando o modo como ele havia de morrer, o modo como Jesus Cristo deveria morrer. Percebam essa colocação de João no verso 32, esse trecho que João nos coloca aqui. Por quê? A morte judaica, ela se dava de três maneiras: com apedrejamento, com fogueira ou decapitação. Todas terríveis de fato, mas essas eram as três características de quem morria por parte dos judeus. No entanto, por parte dos romanos, era através da forca e da crucificação. Percebam no texto de Deuteronômio, qual vou ler aqui para vocês, 21, 23, que diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o entregarás no mesmo dia. Porquanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que for pendurado, notem aqui nesse texto, nessa profecia de Deuteronômio 21, 23. Isso nos mostra, portanto, que dentro dessas prerrogativas, desses estilos de execução entre o governo romano e o governo judeu, nós percebemos que ser pendurado era uma morte muito mais semelhante à forca ou à crucificação. Por isso nós lemos então no verso 32 que João escreve, para que a palavra de Deus se cumprisse, significando o modo como ele havia de morrer, como Jesus Cristo havia de morrer. Então Pilatos faz uma pergunta para Jesus Cristo e ele fala: tu és o rei dos judeus? Essa é a pergunta que ele faz. Porque as queixas do Sinédrio se resumiam basicamente em dizer que Jesus Cristo era um indivíduo politicamente perigoso. Eles não podiam acusar Jesus Cristo nos termos religiosos, usando os conceitos religiosos. O argumento deles para César, e a gente percebe isso já nas falas finais do versículo em que lemos, a fala deles é para um âmbito político. Jesus, então, portanto, pelo Sinédrio, estava sendo acusado de perversão social, perversão da nação de Israel, ser acusado de proibir as pessoas de não pagarem impostos e ser acusado de ser um rei, portanto, negar o reinado de César. Vejam que esses argumentos são estritamente políticos, não são argumentos religiosos. E é a única forma que o Sinédrio tinha realmente de chamar a atenção de Pilatos e do governo romano para conseguir achar culpa em Jesus Cristo ou justificativa para que Jesus Cristo fosse, portanto, preso. No verso 34, Jesus responde aqui de uma forma muito sagaz, para Pilatos. Nós lemos o seguinte: você está dizendo isso por sua própria iniciativa? Ou os outros lhe disseram isso a meu respeito? Ele faz essa pergunta. E eu creio que é a partir daqui, dentro dessa narrativa, que a gente percebe que, me parece pelo menos, que Pilatos começa a prestar atenção em Jesus Cristo. Ele vê que
Esse homem que estava posto ali na frente dele não era simplesmente um revolucionário qualquer. Ele era eloquente, ele era inteligente, ele sabia falar, se portar, enfim. Não tinha cara de ser um rebelde, não havia aquele espírito de rebelião revolucionário em Jesus Cristo. Então, Pilatos continua a questionar Jesus. Veja que Pilatos sabe que, muito em função da inveja do que o Sinédrio tinha de Jesus Cristo, era a razão de eles terem ido lá entregar Jesus para Pilatos. No entanto, ele ainda assim ele quer se certificar, ele quer tentar entender porque para ele não faz sentido. Essa gente está fazendo o escândalo que eles estão fazendo, essa hora da noite, vindo aqui, né, me trazer a ti, só porque tu disse errei, só por causa disso. É certo que há alguma relevância nisso tudo. De fato, ele vai lá e atende o Sinédrio, ele vai lá e recebe eles para entender o caso de Jesus Cristo. No entanto, ele pergunta, o que você fez? Lá no verso 35. O que você fez? Na verdade, Jesus vem cá e me fala, qual é a real? O que tu fez para esse pessoal estar todo brabo dessa forma contigo? Então, Jesus explica o seu reinado de duas formas. Na sua fala, lá no verso 33, ele diz, meu reinado não é desse mundo. Essa é a primeira parte da explicação do seu reinado. Ou seja, o reinado de Jesus Cristo não é dado por pessoas humanas. Ele não é constituído por pessoas, por governos, por sociedades. Ele não é constituído por isso. O domínio de Jesus Cristo é espiritual e é no coração das pessoas. Essa é a primeira explicação de Jesus. E o segundo ponto dele, meu reinado não é nos moldes desse mundo. E ele fala, porque senão os meus ministros agiriam contra mim, a favor de mim, para que eu não fosse prendido. Seriam meus policiais, seriam meus guardas. E veja que essa é mais ou menos a compreensão errada que Pedro tem também quando Jesus Cristo vai ser preso. Quando Jesus Cristo é preso, Pedro vai lá, puxa uma faca e uma espada e corta a orelha do centurião. Na fala de Jesus nós lemos, guarda sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Veja que havia uma compreensão errada também aqui, porque o governo de Jesus Cristo não se dá com relação a poderes terrestres, como Pedro tinha essa mal compreensão e como Pilatos também estava buscando saber nesse momento da parte de Jesus Cristo. Então, ele pergunta, lá no verso 37, você é um rei? Ele pergunta, você é um rei? E Jesus responde a Pilatos, para esse propósito eu nasci e para esse propósito vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esta é a fala de Jesus. Veja que Jesus Cristo havia nascido rei, nós bem sabemos disso, e quando nós começamos a ler Mateus, lá no início já do Novo Testamento, nós percebemos, né? Mateus que faz essa ponte entre o Velho e o Novo Testamento, detalhista do jeito que é, ele já começa com uma genealogia, e a gente vê a descendência real de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem ao mundo como rei, mas ele não é reconhecido como um rei. O reino de Jesus Cristo, do qual ele vem, é outro, é o céu. A explicação de Jesus Cristo também se dá de que Jesus veio para testemunhar do Deus vivo. Tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele veio falar. E esse também é o seu propósito, falar sobre a salvação do homem por meio da verdade. E por último, não menos importante, todo aquele que é da verdade, ele diz, ouvirá a minha voz, entenderá, seguirá as palavras de Jesus Cristo. Aquele que não é da verdade não vai entender, não vai dar ouvidos à palavra de Jesus Cristo. A frase que talvez a gente pudesse até mesmo fazer uma pregação inteira só sobre ela, quando Pilatos fala para Jesus Cristo. O que é a verdade? Tá, mas o que é a verdade? Jesus Cristo. Veja que Pilatos é um homem morto espiritualmente. Mesmo um homem cético, eu imagino que ali ele pergunta, tá, mas o que é verdade? Meio que dá de ombros e sai. O que é verdade? E sai, não vem com esse papo de verdade. O que é a verdade? É alguém que
por mais que a verdade tivesse personificada na frente dele, ainda assim ele não conseguia ver. Por mais que a resposta sobre o que é a verdade estivesse diante de seus olhos, ainda assim ele não conseguia ver. Veja que interessante isso, né? E ele era um homem sem convicções arraigadas da sua fé. Ele não entende isso, né? Provavelmente para Pilatos ali na sua frente estava mais um charlatão, um espiritualista qualquer, um homem, um arruaceiro, alguém que fazendo algum tipo de balbúrdia, mas ele não entendia a relevância e a importância da verdade. Um exemplo que eu trouxe na pregação, que eu acho que ilustra um pouco disso, é imaginarmos aqui, vamos fazer um exercício, imaginarmos aqui, por exemplo, a figura do Henrique Cristo. Aquele meme, aquela figura, né, escrachada, aquela pessoa que provavelmente tem algum problema e se diz Cristo, né, encarnação de Jesus Cristo. Não é à toa que ele serve de meme, não é à toa que ele se tornou famoso na internet, porque é uma coisa bizarra. Quem dá ouvidos, quem dá atenção ao que ele fala? O que a gente percebe aqui é que, imagino eu, que Pilatos da mesma forma, não da mesma forma porque ele não conhecia o fato do Henrique Cristo que a gente conhece hoje, essa figura escrachada da internet, mas ele também não via tanta importância na fala de Jesus Cristo, nas explicações de Jesus Cristo, na verdade que estava à sua frente. Então, ao não reconhecer a verdade, Pilatos trata a verdade como sem importância. E é a partir daqui, meus irmãos, que começa o show de horrores da nossa história. Desse diálogo, dessa compreensão do que é a história por parte de Pilatos, do ódio feroz por parte do Sinédrio e das palavras ainda também apologéticas, palavras de verdade de Jesus Cristo também frente a tudo isso. Então agora Pilatos diz: não encontrei nenhum crime nele. Vejam que possivelmente para aquela época o povo tinha de costume soltar um preso na época da Páscoa. Possivelmente eles faziam isso rememorando o povo judeu que havia estado cativo em função dos egípcios. Então, de alguma forma, para celebrar isso, eles soltavam alguém para que na época da Páscoa. E nós lemos aqui no verso 39, querem que eu solte o rei dos judeus? E penso aqui que quase que de uma forma assim jocosa, uma forma de humilhação mesmo por parte de Pilatos. O sofrimento e a humilhação de Jesus Cristo se acentuam nesse momento. Porque, meus irmãos, basicamente, há 5 dias atrás, Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém. Jesus havia entrado ali com ramos, o pessoal celebrando, Hosana ao rei, ao nosso rei. Talvez, de alguma forma, Pilatos aqui tentando se livrar desse imbróglio todo, esperasse que no meio daquela multidão ali, vendo, aquelas pessoas vendo que Jesus ia ser julgado, vendo o espetáculo público que estava acontecendo ali. Talvez Pilatos até esperasse que alguém, daquelas mesmas pessoas que estavam com ramos lá, pudesse levantar algum coro e dizer: solte Jesus Cristo, é este, nós reconhecemos. A palavra se cumpriu, nós vimos a profecia se cumprindo. O texto não diz, né, e não cabe a nós dizer que talvez o povo tivesse feito aquilo ali por um desejo muito grande de que de fato fosse verdade. Né? Veja que é um povo que carecia, desejava por liberdade, em função da opressão que sofriam os romanos. No entanto, não é o que acontece. Né? O mesmo povo que louvou a Cristo na sua entrada triunfal, é o povo também que se cala, né, e não absorve Jesus Cristo frente a Pilatos. Barrabás ou Jesus Cristo? Vejam que nessa eleição pública por aclamação, o povo opta então por um bandido, eles optam por um salteador, ou seja, que é um ladrão. E o duro é pensarmos que, de alguma forma, né, também Deus assim o quis. O povo foi ali inflamado pelas lideranças políticas para que isso acontecesse. E eles seguiram essa linha para a crucificação. Ninguém absolveu Jesus Cristo.
Jesus precisava ser crucificado para que o povo fosse salvo, Deus fosse glorificado por meio dessa injustiça, para que todos nós fôssemos justos. Os propósitos de Deus precisavam ser cumpridos, por mais que fosse numa situação tão triste como essa, que é o julgamento público de Jesus Cristo ali, de forma tão jocosa também. Então Pilatos sugere que Jesus Cristo fosse açoitado. Vejam que o açoitamento era um castigo terrível. Eu até falei no sermão, esse açoitamento, meus irmãos, na preparação do sermão mesmo, eu estava olhando o filme, eu peguei só uma parte que Jesus fala com Pilatos, todo o trecho ali, olhei o filme só daquele trecho da Paixão de Cristo. Até pulei a parte do açoitamento, né? Mas tem até aquela cena que um guarda manda virar Jesus Cristo porque já não havia mais onde bater nas suas costas. Ele estava totalmente lanhado ali, estava totalmente exposto. E isso traz de alguma forma, a arte com todo aquele realismo hollywoodiano nos traz um pouco da dimensão do que foi esse açoitamento. Lembrar da Paixão de Cristo nos faz entender melhor essa passagem. Lembrar de quanto Jesus Cristo sofreu nesse açoitamento. E provavelmente Pilatos tenha dito para ser açoitado já como uma forma de crucificação, já como uma forma de realmente buscar pela clemência do povo, pelo sentimento do povo a respeito do que tinha acontecido com ele. Quando nós lemos, eu vejo, a gente percebe isso no texto, que Pilatos de alguma forma queria libertar Jesus Cristo. Vamos para João 19:12 e diz: lemos que Pilatos procura soltar Jesus para não matar. João 19:15 diz: eis o homem, como se tivesse já feito o papel. Ele traz Jesus Cristo que havia apanhado, que havia sido açoitado, que havia sofrido tanto. Ele traz e diz: eis o homem que vocês estavam querendo matar. Olha o que aconteceu com ele. Ele apanhou, ele está sangrando, ele está com a carne exposta aqui. A situação de Jesus Cristo naquele momento ali é terrível, é dramática. E é como se de alguma forma Pilatos estivesse tentando recorrer a algum resquício de sentimento de compaixão do povo judeu por parte de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus Cristo é terrível, meus irmãos. A melhor interpretação que a gente faz é que Pilatos entende que Jesus Cristo é inocente. Jesus Cristo é inocente. Mas ele está na seguinte situação ali, como governador: mato um homem inocente ou lido com a rebelião do povo, desse povo que está aqui à frente do pretório. E eles querem que Jesus Cristo seja morto. Eu mato um inocente ou eu lido com a rebelião de todos eles se eu não matar e absolver esse homem aqui. Vejam que Jesus Cristo também suportou toda a maldição da natureza. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis 3,18, nós lemos: maldita a terra, no verso 17, e depois, no 17, depois no 18 diz: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Em Romanos 8, do 20 ao 21, nós lemos: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se Jesus suporta os espinhos, que eram uma maldição da natureza, para a natureza, por toda a natureza, e ele também vai libertar a cada um de nós. A nossa maldição do pecado, que entrou no mundo através de Adão, que corrompeu toda a raça humana, também corrompeu toda a natureza. Essa maldição que está aqui na presença dos espinhos, as quais são postas em Jesus Cristo, e posso imaginar que os filetes de sangue correndo também no seu rosto, quão grande sofrimento nosso Senhor sofreu nesse momento, padeceu nesse momento. Após a criação, após a queda, após a redenção, quão glorioso será o dia, meus irmãos, da consumação de todas as coisas, onde todo resquício de pecado será varrido e nós poderemos experimentar uma nova criação redimida, a nossa própria carne, a nossa própria criação, nosso corpo também glorificado e redimido em Jesus Cristo.
que possamos também ser ávidos por esse dia, esperar por esse dia, ter de alguma forma fé que esse dia vai chegar e que chegue o quanto antes também, para que possamos experimentar e gozar do nosso Senhor e Deus. Percebam, meus irmãos, que os vassalos, eles tinham o intuito de castigar, mas eles sabiam a razão do castigo de Jesus Cristo. Eles sabiam que os açoites eram porque ele foi acusado de ser um rei dos judeus. Então, eles não se contentam simplesmente em açoitar Jesus Cristo, eles também debocham dele. Eles também vão lá e zombam de Jesus Cristo, colocando uma coroa para simular que ele fosse um rei, dando para ele ali um manto também de puro, também para simular que ele fosse um rei, batem no rosto dele, chamam ele de rei. Não bastasse, portanto, Jesus Cristo ter sido castigado também, ele foi zombado, ele foi humilhado também. Humilhado e zombado, castigado por cada um de nós, meus irmãos, que não jamais esqueçamos dessa verdade. Duas expressões chamam muito atenção na fala de Pilatos. E ela está no verso 4 e 5. Elas dizem assim: eu não acho nele nenhum crime e o homem. Percebam, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui é um grande teatro da glória de Deus. Um teatro estranho, muitas vezes, aos nossos olhos humanos, né, aos nossos olhos carnais. Mas, de fato, meus irmãos, não havia nenhuma falha em Jesus Cristo. Não havia falha para ser encontrada nele. Para nós, olharmos para a divindade de Jesus Cristo é muito mais fácil do que olharmos para a natureza humana de Jesus Cristo. Mas quem estava ali também era um homem. Jesus Cristo, o homem perfeito que restaurará a plenitude de toda a criação, da dignidade humana, qual foi caída em Adão, que era para ser o homem perfeito, mas falhou e por meio dele entrou o pecado no mundo inteiro. E através de Adão, a imagem do ser humano, né, o nosso imago Dei aqui foi prejudicada, de alguma forma se desfigurou lá no Éden e carregamos até hoje um resquício dessa desgraça que de alguma forma habita também em nós, que é o pecado humano. Mas agora, no exemplo de Jesus Cristo, o homem, nós temos aquele que é perfeito, aquele que é sem pecado, o maior exemplo que já pisou nessa terra, um exemplo de alguém que foi 100% homem, foi 100% Deus, mas lembre-se, ele foi 100% homem. E quando isso vem à nossa mente, quando nós paramos para olhar por essa parte, nós pensamos, cara, é possível, cara, eu posso ser alguém melhor, eu posso ser alguém melhor. É uma construção, né? Tanto é que Paulo mesmo fala sobre a tal estatura de varão perfeito, né? Algo que a gente, às vezes, nosso dia até parece muito distante, né? Nós nos conhecemos muito bem, sabemos que não é fácil essa vida, lutar também contra os nossos pecados, né? Mas nós temos aqui no exemplo de Jesus Cristo alguém que foi, sim, viveu nesse mundo, padeceu dores, padeceu tentação também e não pecou. O homem perfeito. É interessante lembrar que, em se tratando de justiça, nós temos nos tribunais de justiça os crucifixos pendurados. O STF mesmo tem um crucifixo lá atrás pendurado, né? Atrás de quem é o relator normalmente, né? De alguma pauta. E esse crucifixo está lá para lembrar a todo mundo, em todos os julgamentos, em todos os tribunais, de que a justiça é falha. Ela pode ser falha, sim. Que a justiça não é perfeita. E que a justiça humana condenou o único homem perfeito que já viveu nesse mundo, Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, todo o nosso anseio por justiça, todo o nosso anseio por verdade, um dia será saciado no Senhor. E Ele irá julgar de forma reta e justa a todo mundo, a cada um de nós, a toda a humanidade. A justiça perfeita de ver. Portanto, meu irmão, minha irmã que está assistindo, por mais que você, de alguma forma, sinta muitas vezes sua garganta embrulhada em função de ver tanta injustiça nesse mundo, saiba que um dia toda a injustiça, toda essa tristeza de não ver as coisas acontecendo como deveriam acontecer, será saciada no Senhor. No dia da glorificação de todas as coisas, da transformação de todas as coisas. Que grande dia será esse, né, meus irmãos? Seguindo o nosso texto, os judeus diziam que Jesus Cristo precisava morrer, pois ele se declarava Filho de Deus.
É interessante como as pessoas dizem hoje que são filhas de Deus, né? Parece que ser filho de Deus se tornou uma coisa vaga. A palavra mesmo já se perdeu o seu sentido. Ser filho de Deus. As pessoas dizem, vou tomar um cafezinho depois do almoço porque eu também sou filho de Deus. Eu vou tirar férias. Vou tirar 30 dias de férias porque eu também sou filho de Deus. Quando elas se permitem, se dão algo bom, elas dizem, porque eu também sou filho de Deus. Vejam que ser filho de Deus para os primeiros cristãos era algo que soava muito estranho e até mesmo herético para os judeus, para os povos. Ser chamado, ser filho de Deus. Essa grande revelação que nós encontramos em Jesus Cristo aqui, sendo acusado de ser filho de Deus. E por isso, esse é o seu principal argumento aqui, para gerar tanto ódio por parte de judeus, ser filho de Deus. Razão do ódio desses sacerdotes, a razão deles entregarem também, pegarem argumentos políticos para justificar os seus argumentos religiosos e conseguir crucificar Jesus Cristo, por ele ser filho de Deus. Mas que essa grande verdade também não morra, não perca seu valor por nós muito falarmos, que de fato compreendamos que somos filhos de Deus. E existe um valor muito grande nisso. E isso é algo muito especial que nos foi revelado, e revelado somente para aqueles que reconhecem o Pai como Pai, o Filho como Filho, o Espírito como Espírito, aqueles que partem do pão, que estão em comunhão com o corpo de Cristo, com a sua igreja. E é por isso que nós podemos falar, isso é tão precioso, né, meus irmãos? Podemos dizer uns para os outros que nós somos irmãos, e só é irmão quem tem o mesmo Pai. E isso é maravilhoso porque nós temos um único Pai, nós reconhecemos Ele, nós sabemos o seu feito, nós sabemos os seus propósitos e prosseguimos em conhecê-lo cada vez mais. Pilatos ainda tenta uma última vez e ele pergunta a Jesus de onde ele é. A gente fez lá nos versos 8 e 9. Ele ainda espera de alguma forma por mais uma resposta de Jesus Cristo, quem sabe uma última resposta. No verso 10, em função de ele não obter essa resposta, quando perguntado de onde Jesus é, ele diz, comigo você não fala? Você não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo e autoridade para crucificá-lo? Pilatos fala. É provável que Pilatos até nessa altura estivesse tremendo muito em função daquela posição que ele estava. Matar um homem inocente ou lidar com a rebelião de todo o povo ali na sua frente? Que situação ele estava, né? Provavelmente ele estava atemorizado, provavelmente ele estava tremendo. Vejam que essa atitude de ficar reforçando a sua autoridade, reforçando e dizendo aqui, tu não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar, que eu posso te matar? É típica de quem está com medo. Quando uma pessoa fica exaltando muito os seus valores, que ela faz, que ela acontece, não deixa as pessoas simplesmente perceberem os seus valores, mas ela fica exaltando isso, provavelmente ela esconde de alguma forma algum tipo de fragilidade também, algum tipo de debilidade, algum tipo de trauma, quem sabe. Né? Então ela necessita que seus valores, a sua posição seja exaltada e seja compreendida pelas pessoas, porque ela também quer se convencer de que ela não é aquilo que o seu trauma diz que ela é, de alguma forma. Né? Então, eu imagino aqui Pilatos, né, à volta de Jesus Cristo, e falando, você não sabia que eu posso te prender, eu posso te matar? E a gente percebe a partir de agora no texto que Jesus Cristo se cala. Não há mais fala de Jesus Cristo aqui, até a sua cruz. Não há fala de Jesus Cristo. Ele simplesmente se cala. Jesus está ali após ter sido surrado, após ter sofrido o que sofreu. Lembre-se da paixão de Cristo e daquele açoitamento antes da cruz. Após ter sofrido tanto, Jesus está ali calado, vendo toda a cena. E Pilatos à sua volta falando, eu posso te prender, eu posso te fazer, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer isso, aquilo. Olhamos para o verso 11. Jesus diz, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não tivesse sido dada do alto. Portanto, quem me entregou a você tem maior pecado. E aqui finaliza Jesus Cristo. Essa fala de Jesus Cristo, na verdade, dá um baque aqui em Pilatos, porque Pilatos, de fato, tinha autoridade da parte de Deus para julgar Jesus Cristo, para estar na posição de governador. Ele não sabia a sua história, no enredo de Deus ele não sabia o seu papel. Pilatos não entendia isso.
E é isso que tornava-o menos culpado do que Caifás. Repare em Caifás, o sumo sacerdote, aquele que tinha condenado um homem justo, aquele que havia entregado ele a Pilatos e aquele que havia pedido a sua morte. Caifás estava cego de ódio, mas ele tinha conhecimento, ele tinha determinação também. Por isso que o pecado de Caifás diante de Deus é maior que o pecado de Pilatos. Pilatos, sim, tinha a prerrogativa divina, foi Deus que deu o poder político para ele, mas ele não entende o seu papel. Embora ele vá dar conta disso diante de Deus, ele não entende o seu papel. Agora, já Caifás tinha plena compreensão disso. E a gente percebe aqui que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Ter plena compreensão da graça, do Evangelho de Jesus Cristo nos é cobrado. E aqui eu chamo a atenção para os obreiros, para todo aquele que trabalha de alguma forma no ministério, que exerce alguma função, seja ela qual for. Por mais que você pense que a sua função dentro da igreja possa ser muito pequena, ou irrelevante, quem sabe, não sei, saiba que de alguma forma Deus te deu uma oportunidade e você será cobrado também por isso. Então, agora Jesus está no pavimento de pedra, ele está exposto a todos, vergonhosamente, e percebam, então, a sagacidade do povo judeu, principalmente dos sacerdotes. E eles dizem, seguinte, se soltar esse homem, você, Pilatos, não é amigo do imperador. Todo aquele que se faz rei se rebela contra o imperador. Essa é uma cartada final, um checkmate por parte dos judeus, por parte do Sinédrio com Pilatos. Pilatos entende isso e ele vê que agora a situação dele está mais pendente para o lado dos judeus a entregar Jesus Cristo. Tanto é que ele faz uma provocação ao povo. Ele diz, devo crucificar o seu rei? Ele fala. Então o povo diz, nós não temos rei a não ser César. E de fato eles afirmam isso de forma correta e de forma errada. De forma correta ao dizer que eles não têm rei, de fato o rei dos reis estava na frente deles, estava diante deles e eles negaram a Jesus Cristo. De fato, eles estão certos, eles não têm rei. E de fato eles estão errados também, porque eles dizem, nós não temos rei senão César. Um argumento puramente político, da boca para fora, feito por parte do Sinédrio. Porque eles não consideram César seu rei. De coração eles não consideram César. Eles também têm raiva dos romanos por toda a opressão que sofre o povo. E eles desejam ser livres também dos romanos. Portanto, eles estão certos na fala deles e eles estão errados ao dizer nós não temos rei senão César. Em outras palavras, eles diziam o seguinte, nós não temos outro rei senão o imperador. E você, Pilatos, qual é o seu rei? E a quem você, Pilatos, deve lealdade? E aí, Pilatos? Essa é a sagacidade diabólica por parte deles, do Sinédrio. Eles estavam colocando Pilatos contra a parede na frente de todos ali. Então, acontece, né, o fim do nosso trecho. Né? Pilatos entrega Jesus Cristo, mas não entrega Jesus Cristo para que eles matassem a Jesus Cristo. Ele não entrega Jesus Cristo para que ele pudesse, de alguma forma ali, eles pudessem fazer todo o processo de crucificação. Como nós lemos nas prerrogativas do povo romano de enforcar ou crucificar, pertenciam a eles também de matar alguém, executar alguém. Ele entrega, na verdade, a vontade do povo judeu para que ela fosse feita. Jesus, então, que é o que nós vamos ver nesse domingo agora, o nosso ponto alto, né? A crucificação de Jesus Cristo, que o nosso pastor Rodrigo vai pregar. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer 3 aplicações e comecei falando a respeito do nosso credo. A gente tem uma música lá no Jardim Botânico chamada Nisso Nós Cremos, que de alguma forma o Senhor deu pra gente ali, eu compus a canção, depois os irmãos também ajudaram, dando alguns ajustes de letra, a Rosane, enfim, na melodia também, a banda depois fez a música. Enfim, nós temos uma música que é o credo. E o credo ele é extremamente importante. O credo apostólico ele surge dentro de um início da igreja, de um contexto de igreja em que as pessoas não tinham acesso à leitura, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento de ler, não sabiam ler também. E a tradição religiosa, a fé, ela se passava de forma oral.
E o credo ele serviu no início muito como uma síntese de tudo que nós precisamos entender que é a nossa fé. O credo apostólico traz uma poderosa ferramenta de síntese sobre tudo aquilo que nós cremos. E todo aquele que se diz cristão e se diz cristão confessional, ele não pode negar nenhum aspecto do credo apostólico. O credo apostólico é necessário ser lembrado. E a música, essa é a razão da composição da música, porque nós esquecemos isso. E a música tem esse aspecto didático, esse aspecto de rememorização. Tanto é que muitas pessoas, muitos professores em faculdades fazem corinhos, fazem cantos ali para memorizar fórmulas, para memorizar algum tipo de ideia que precisa ser lembrada para uma prova, porque a música tem esse aspecto assim, de decoração muito fácil. E essa é a razão, nós precisamos saber o credo, meus irmãos, porque quando perguntados, ou até mesmo em momentos difíceis de fé, em que possamos estar passando por algum tipo de vale, né, de sequidão espiritual, lembrarmos do que nós cremos, meus irmãos. Lembrarmos, porque ali está, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aí por diante. Tudo que nós cremos está explicitamente ali. Normalmente, quando as pessoas são perguntadas sobre o que elas creem, elas fazem uma introspecção, uma análise introspectiva e começam a trazer palavras à tona, palavras muitas vezes assertivas, sim, mas elas não tratam da completude do que é a fé cristã revelada nas Escrituras. E esse é um aspecto muito positivo do credo apostólico. Mas chama atenção no credo apostólico também, e essa é a relação que eu faço com o que nós lemos aqui, o texto, é que aparece uma figura aqui, que é Pôncio Pilatos. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, é o que diz o credo apostólico. Percebam que a única menção na história de Jesus Cristo aqui, que nós encontramos relatada no credo, a única menção ao ser humano, à humanidade, é a figura de Pôncio Pilatos. A figura daquele que negou, né, e que condenou Jesus Cristo. Existem alguns estudiosos, e no livro do Credo Apostólico de Franklin Ferreira, ele comenta isso, que a razão de Pilatos estar ali, a preocupação dos primeiros irmãos a colocarem o relato ali de Pôncio Pilatos está no credo, e todos deveriam saber disso, é que de alguma forma, quando nós falamos que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, nós estamos confessando a nossa fé, nós estamos datando o acontecimento, nós estamos dizendo quem fez, nós estamos dizendo o local, o período de quem fez, de quem condenou Jesus Cristo à morte. E quando nós olhamos para alguns historiadores, como Flávio Joséfo, por exemplo, que trazem relatos de Pôncio Pilatos, nós vemos que existem relatos, portanto, históricos, arqueológicos da figura de Pilatos, e existem relatos, um relato bíblico, elas são convergentes aqui sobre a figura de Pôncio Pilatos. E essa, portanto, é a nossa primeira aplicação, que possamos lembrar do credo, meus irmãos, que não esquecer isso, decorar o credo, e nos momentos difíceis nós realmente cantarmos isso, lembrarmos de todos os aspectos dele, quem sabe no momento de oração também, orarmos o credo, porque as verdades que estão contidas ali são maravilhosas, e nos colocam no lugar também como igreja, né? Como igreja universal, santa igreja. O segundo aspecto aqui, que eu gostaria de fazer uma aplicação, é parafrasear um pouco da verdade que Jesus Cristo fala. Ele diz sobre essa verdade, parafraseando ele, né? A minha missão não é trazer paz, não é trazer unidade, a minha missão é trazer a verdade, falar a verdade, agir pela verdade e fazer a verdade. Essa é a missão de Jesus Cristo, quando ele fala. Percebam que a gente vive num contexto em que as pessoas dizem que a verdade é algo muito pessoal. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade. A gente tem que se tolerar e se respeitar. Mas percebam que toda vez que o evangelho for exposto quanto verdade, quanto palavra de Deus, ele vai causar transtorno. Não tem como a gente fugir disso. No mundo, em qualquer lugar, quando a verdade do evangelho vier à tona, ele vai causar tensão. E essa é a grande tensão nossa enquanto cristãos. Essa tensão que a gente tem entre a nossa fé e entender que ela é a verdade e a relação que a gente faz dessa fé com a vida cotidiana, com o mundo lá fora, como a gente tensiona constantemente, diariamente, conciliar a fé que é verdadeira naquele que é a verdade,
que tem a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, com os nossos contextos sociais, os mais diversos contextos sociais, o qual o Senhor Deus nos chama para sermos sal e luz. Percebam aqui trago um trecho de Lutero frente à dieta de Worms. Lutero é chamado para se retratar a respeito das suas 95 teses. Lutero é chamado para negar aquilo que ele disse. E Lutero fala, aspas para Lutero, preste atenção nisso. A menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra minha consciência não é correto e nem seguro. Aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Temendo a morte, Lutero não nega aquilo que ele falou, porque ele vê que é a verdade, não tenho como fugir disso. Façam o que quiserem comigo, não há o que eu não posso negar a mim mesmo, não posso negar aquilo que eu compreendo, que eu sei que é a palavra de Deus, que eu sei que é a verdade. Portanto, meus irmãos, enquanto as escamas não caírem dos nossos olhos, enquanto o príncipe desse mundo continuar a cegar o entendimento das pessoas sobre a verdade, nós vamos estar discutindo o óbvio, meu irmão. Num mundo que realmente assim, beira a tolice. Beira a tolice. Às vezes o óbvio, em se tratando de sexualidade, nós estamos discutindo o óbvio. Em se tratando, por exemplo, de um bebê dentro do útero de uma mãe, nós estamos discutindo o óbvio. Nós estamos discutindo o óbvio. Estamos no século XXI, a humanidade caminhou tudo o que caminhou até agora e nós estamos discutindo o óbvio. Nós não estamos evoluindo, nós parecemos estar evoluindo quanto humanidade. Isso é tolice. Portanto, meus irmãos, a verdade de Jesus Cristo, o Santo Evangelho, precisa cortar as vendas dos nossos olhos carnais, nos dar olhos espirituais para enxergar além daquilo que a gente pode ver. Enxergar Jesus Cristo. E a partir desses óculos, dessa nova cosmovisão, dessa nova visão de mundo, nós podemos interpretar aquilo que é verdade, aquilo que é o caminho correto, quais são as coisas que nós devemos fazer para glorificar a Deus em nossa vida. Enquanto não olharmos para a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, não descobriremos qual é o sentido, qual é o propósito e qual é o valor da nossa vida. Terceira aplicação e última. E ela é um pouco dura de alguma forma, meus irmãos, porque muitos perguntarão o que é a verdade, assim como Pilatos fez. O que é a verdade? E deu de ombros. Muitos perguntarão. E muitos encontrarão a resposta para a verdade. Outros tantos não encontrarão a resposta para a verdade. Nós temos que lidar com isso. A nossa resposta para essa pergunta precisa chegar ao maior número de pessoas possível. O que é verdade? Perguntou Pilatos, e a nossa resposta precisa ir longe. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Ela é nossa, meus irmãos. Ela pertence a cada um de nós. A verdade está conosco. A verdade é que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. O Santo Evangelho é a verdade. Existe uma ilustração que eu aprendi há muito tempo atrás, de um irmão que me discipulou na igreja, e ele trouxe essa ilustração que eu achei bastante interessante e eu nunca mais esqueci. Ela se tratava do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele dizia o seguinte: Augusto, lembra de um boi. Pensa num boi forte, um animalão forte. Ele está ali, preso por uma cerquinha, um pedacinho de pau e uns aramezinhos. Ele não tem consciência do poder que ele tem, da força que ele tem. Se ele tivesse consciência, ele arrebentaria a cerca e sairia correndo. Aquela cerca não poderia prender um animal tão forte. É claro que isso é uma ilustração, mas isso nos lembra do poder que habita em cada um de nós, que é o poder do Espírito Santo em cada um de nós, nas nossas vidas. O Espírito Santo é a maravilhosa luz. O Espírito Santo que nos salvou, o Espírito Santo o qual nos resgatou, nos dá compreensão do que é a palavra de Deus, nos dá a compreensão do Evangelho, que nos ajuda a falar esse Santo Evangelho, a proclamar as Santas Escrituras. De fato, meus irmãos, e eu creio nisso, Jesus Cristo morreu por todos. A sua obra é para todo mundo. É o que fala João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, todo o mundo. Ele amou o mundo. Só aqueles que creem não vão perecer. Jesus Cristo é claro isso na sua fala. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade. Existem pessoas que não são da verdade, nós precisamos lidar com isso. Nós não sabemos quem é da verdade e não nos compete saber quem é da verdade. E muitas vezes a teologia nos dá um pouco dessa arrogância de querer julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, quem é salvo e quem não é salvo. Mas, meus irmãos, não nos compete saber quem é salvo e quem não é salvo. O que nos compete é julgar menos e evangelizar mais. Usar de todo esse nosso conhecimento, de toda essa volição, essa vontade que o Senhor nos dá de ganhar almas, sede pelo reino de Deus, para que ele se expanda, para que mais e mais pessoas sejam libertas. Essa vontade, esse desejo, meus irmãos, é isso que nós precisamos cada vez mais. Julgar menos. Julgar menos. E de alguma forma pedir para que esse Espírito Santo nos dê, coloque em nosso coração o anseio, esse fogo que deve arder em nossos corações de poder ser oportunizado de falar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus. E é nesse momento que todo o nosso conhecimento, todos os nossos livros, toda a nossa teologia vai entrar em ação, o Espírito Santo irá nos lembrar e nós vamos falar de forma poderosa. Assim como esse boi que desconhece a sua força, que nós possamos de alguma forma reconhecermos aquilo que habita em nós, essa grande verdade que está em nós, que é o Santo Evangelho. As pessoas dizem que não há verdade, mas nós sabemos, no mundo existem verdades que são absolutas e a gente tem que lidar com isso. 2 mais 2 são 4. A menor distância entre dois pontos é uma reta. O todo é maior, sempre maior que suas partes. Isso são verdades absolutas. No entanto, ninguém é salvo por essas verdades absolutas. Muitos de nós, e talvez aqui seja um pouco do tiro do pé do calvinismo, ou daqueles que pregam um calvinismo mal compreendido, sobre, é a redenção das coisas, é o chamado cultural, eu tenho que pregar com a minha vida, falar de Jesus Cristo no meu trabalho, sendo um bom profissional, sendo uma boa pessoa para a minha família. Sim, de fato nós temos que fazer isso, e não discordo disso, mas o Evangelho é claro, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E de alguma forma nós precisamos falar. Se eu não falar, se a pessoa não tiver consciência da sua condenação eterna, do seu destino sem Jesus Cristo, de nada vale. Nós vamos ser apenas moralistas. Só pessoas que vivem pela moral. Porque nós não conseguimos falar do amor de Deus, nós não conseguimos falar o Evangelho de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e nós temos que pedir a Deus que de alguma forma Ele oportunize isso para nós. Não basta dar um bom testemunho. Eu sempre gosto de lembrar que ateu pode ser feliz. Um ateu pode ser feliz, pode viver uma vida muito tranquila, ateu pode ter filhos, pode trabalhar, fazer a coisa certa. E o que nos difere, no fim das contas, de um bom ateu? Nós somos moralistas, nós precisamos de alguma forma que essa verdade, que Pilatos pergunta para Jesus Cristo, o que é verdade? Nós possamos falar dela. Nós sabemos, e encerro aqui a nossa live, né, que se o mundo tivesse certeza absoluta de que Jesus existiu, de que Jesus veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, se tivesse certeza, elas não poderiam mais viver como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse. E isso de alguma forma tem que bater em nós, isso tem que fazer algum tipo de diferença na nossa vida. Saber que Deus existe, que Ele tem regras, que Ele tem planos, que Ele tem propósitos, isso é muito maior que cada um de nós, né? E isso tem que bater de alguma forma na nossa vida. Essa é a terceira aplicação sobre esse sermão, sobre essa mensagem, né? Infelizmente não ficou gravada para nós pro YouTube. Deixo gravado então aqui no Insta. Vou pegar esse vídeo aqui do Insta, essa live do Insta, e postar no nosso canal da igreja também. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Quem está em PG, que tem um PG abençoado também.
e gostaria de orar rapidamente aqui com vocês que estão presentes e que vão ver de alguma forma essa live. Senhor e Deus, nós chegamos na Tua presença, Senhor, e Te dando graça, Senhor, e Te louvando, Senhor, porque Tu és bom para cada um de nós. Ó Deus, nós sabemos que nós não somos fáceis, Deus. Nós sabemos que cada um de nós, Senhor, Tu bem sabe, Deus, como a gente é muitas vezes desagradável em vários aspectos, Senhor, que nós sabemos, Deus, que devemos fazer a coisa certa e não fazemos, Deus. Ainda assim, Tu nos resgatou das trevas para a Tua luz, Deus, Tu salvou a cada um de nós, porque Tu és misericordioso e bom. E isso é razão de louvor, Senhor, da nossa boca, Senhor, de adoração da nossa boca, por Tua graça e misericórdia, Deus. Ó Deus, que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Eu bem sei o quanto sou mal, o quanto sou pecador, Senhor. Se nós sabemos o quanto nós somos imperfeitos e mal, ainda assim Tu chamaste a cada um de nós, Senhor. Chamou a cada um de nós porque Tu tens propósitos maravilhosos para cada um de nós. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o Teu propósito. Oportuniza-nos, Deus, a falar da Tua verdade, a qual nós conhecemos e nos foi revelada pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, a não sermos como Pôncio Pilatos, que julgou a Jesus Cristo não ser rei. Aquele povo que negou a Jesus Cristo não ser rei. Te pedimos, Deus, que todo dia, Senhor, relembre em nossos corações, Deus, quem impera nas nossas vidas, quem é rei sobre nós, quem governa, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a sermos súditos Teus, a sermos Teus filhos, Deus. Ajuda-nos, eu te peço. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Feito então, galera. Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. E é isso aí, um bom PG para quem está no PG, para quem não está no PG, que Deus abençoe no lar de vocês, tenham um bom restinho de semana, se Deus quiser a gente se vê domingo. Até lá, Deus abençoe.